E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa, da primeira série do ensino médio. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo não tem as respostas, é um vídeo apenas de explicação. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, eu vou deixar aqui na descrição as playlists do canal, que tem muita coisa que eu já gravei. Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, CAED. E se você está procurando conteúdo de matemática e física, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas Mil, que lá tem muita coisa bacana. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquele like, que ajuda também o canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! O Pequeno Príncipe. Texto 1. Estava bem encantada até ver o Pequeno Príncipe adulto e, pior, o transformaram em um adulto qualquer. Como assim? O aviador viveu a vida inteira baseado nos ensinamentos do Pequeno Príncipe, mas o próprio não? Foi estudar e limpar chaminé? Pecaram muito nesse desfecho. Bruna. Texto 2. Filme rico, encantador. O fato de a menina ter ido em busca do Pequeno Príncipe foi para mim o maior ensinamento. Ela o tornou vivo dentro de si. E ele ficou real, um fofo. Isso porque o senhor, seu vizinho, a cativou. Na escola em que a mãe dela queria tanto que ela estudasse, o Pequeno Príncipe era um atrapalhado e simples faxineiro. Porque os adultos nessa vida capitalista não percebem e não valorizam certas qualidades. É isso que falta para nós, adultos, deixar o Pequeno Príncipe, que simboliza a inocência, a curiosidade, o cativante, sempre vive em nossa vida. O filme reafirmou e ampliou os ensinamentos do livro. Edna Frécia. 1. Sobre o filme O Pequeno Príncipe, esses textos apresentam posicionamentos A. Diferentes, B. Inconsistentes, C. Infundados, D. Irônicos e semelhantes. E nessa questão, quando ele fala de posicionamento, é a mesma coisa que dizer opinião. Então, ele quer saber sobre as opiniões que a gente tem nesses dois textos, se elas são diferentes, inconsistentes, etc. Né? Então, ele está comparando a opinião do texto 1 com a opinião do texto 2. Né? Então, primeiramente, só explicando aí algumas palavras, inconsistente é uma coisa que não tem muita consistência, que não tem muita força, digamos assim. Infundado é que não tem fundamento, não tem sentido, não tem base. E semelhante no caso parecido, né? E aí, aqui, a gente vendo os textos, a gente vê que ambos estão falando sobre o filme do Pequeno Príncipe, mas no texto 1, a Bruna não gostou do filme. Então, ela achou, assim, que pecaram no desfecho, né, que transformaram o Pequeno Príncipe num adulto qualquer e por isso ela não gostou, enfim. E depois, já no segundo texto, a Edna gostou muito do filme, né, achou o filme muito rico, muito bacana, que o fato de terem transformado o Pequeno Príncipe em quem transformaram no filme foi justamente o que fez o filme ficar legal, ficar bom e etc. Né? E uma coisa bem interessante que fala é que, assim, no texto 1 diz que o aviador viveu a vida inteira baseado nos ensinamentos do Pequeno Príncipe, mas o próprio não. E, tipo, ela questiona isso, né? Como se eles não tivessem dado sentido para os ensinamentos do príncipe na opinião dela. E já na opinião dessa daqui de baixo, a Edna, ela fala que, assim, os ensinamentos ficaram muito fortes no filme. Né? Que todos os ensinamentos do livro ficaram mais fortes no filme. E no texto 1 ele acha que é o contrário, que, tipo, pecaram na hora de mostrar aí a ideia dos ensinamentos. Enfim, então percebam como, né, a Bruna pensa uma coisa, a Edna pensa outra, mas tudo a respeito aí do mesmo filme. Então, baseado nisso, vocês precisam comparar a opinião de cada uma delas e assinalar a alternativa que melhor descreve, que melhor compara a opinião das duas. 2. No texto 1, no trecho foi estudar e limpar chaminé, o ponto de interrogação foi usado para A. Indicar surpresa, B. Demonstrar mistério, C. Marcar preocupação, D. Reforçar indignação e sugerir deboche. Então, nessa questão, ele quer saber por que foi usado o ponto de interrogação. O que ele está querendo expressar, né? O que o autor expressa com o ponto de interrogação nesse trecho. Para isso, né, é bom analisar esse trecho aí dentro do texto, porque ajuda a gente a visualizar o que a autora está querendo expressar. Né? Então, localizando ele aqui dentro do texto, se a gente lê um pouquinho o que vem antes, a gente consegue pegar um pouco aí também, né,
a ideia que ela está passando, né? O sentimento que ela está expressando. Como assim? O aviador viveu a vida inteira baseado nos ensinamentos do Pequeno Príncipe, mas o próprio não? Foi estudar e limpar a chaminé? Então, tipo, ela tá meio que inconformada, sabe? Meio que não tá curtindo, né, essa ideia, tá inconformada mesmo. E aí, baseado nisso, para que foi usado esse ponto de interrogação? Para mostrar que ela tá surpresa, para indicar um mistério, para marcar que ela tá preocupada, que ela está indignada ou, enfim, debochando de algo. Sedentarismo, o grande mal do século? Na contemporaneidade, com o advento da tecnologia, houve mudanças significativas na rotina do brasileiro. Dessa forma, percebe-se que as atividades físicas e o cuidado com a saúde têm ficado em segundo plano. Nesse contexto, há dois fatores que não podem ser negligenciados, como o desenvolvimento de doenças, em decorrência desse novo cotidiano, e a falta de infraestrutura nas cidades para a realização de atividades físicas simples. Em primeira análise, cabe pontuar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 60 milhões de pessoas são sedentárias. Por conseguinte, o baixo gasto calórico semanal desencadeia um ambiente propenso para a evolução de doenças, tais como diabetes, osteoporose, câncer, doenças cardiovasculares, problemas na coluna, entre outros. Ademais, todas essas disfunções reduzem a qualidade de vida do indivíduo, impossibilitando-o de realizar tarefas habituais. Além disso, convém frisar que grande parte dos municípios carecem de ciclovias, pedestrovias e academias populares. Como resultado, pessoas que não possuem renda para arcar com atividades físicas particulares são impossibilitadas de exercitarem-se, dando espaço ao sedentarismo. Outros sim, cidadãos arriscam-se no meio de carros, ônibus e bicicletas, praticando exercícios como caminhada e ciclismo, buscando assim uma vida mais saudável. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. É imprescindível que o governo federal, junto aos governos municipais, elabore um plano de obras visando estruturar as cidades com ciclovias, academias populares e pedestrovias, com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos moradores e reduzir o número de pessoas sedentárias e portadoras de doenças causadas por esse mal. Também é essencial que as autoridades realizem mutirões para promover a saúde, com palestras ministradas por médicos e exames de rápido resultado, a fim de orientar toda a população sobre a importância de zelar pelo bem-estar físico e mental. 3. Qual trecho desse texto sustenta a ideia de que o sedentarismo afeta de forma negativa a qualidade de vida das pessoas? A. Na contemporaneidade, com o advento da tecnologia, houve mudanças significativas na rotina do brasileiro. B. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 60 milhões de pessoas são sedentárias. C. O baixo gasto calórico semanal desencadeia um ambiente propenso para a evolução de doenças. D. Convém frisar que grande parte dos municípios carecem de ciclovias, pedestrovias e academias populares. E. É imprescindível que o governo federal, junto aos governos municipais, elabore um plano de obras. Então, nessa questão, ele quer saber o seguinte, como o sedentarismo afeta de forma ruim, né, de tipo, diminuir a qualidade de vida das pessoas. Mas assim, a gente tem que achar a alternativa que mostre essa ideia. Então, das 5 alternativas, 4 vão mostrar outras ideias que não têm relação com isso, e uma vai mostrar essa ideia que ele quer, de que ser sedentário diminui a qualidade de vida das pessoas, né? No caso aí, ser sedentário fica muito parado, não fazer exercício físico, enfim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar cada uma das alternativas, explicando assim com uma linguagem mais simplificada, e aí vocês vão encontrar aquela que está passando essa ideia de que ser sedentário diminui a qualidade de vida do indivíduo. Então, na letra A, basicamente ele está dizendo que com o surgimento da tecnologia, na época em que a gente vive, o brasileiro teve mudanças na rotina dele. Isso é o que diz na letra A. Depois, na letra B, também traduzindo para uma linguagem mais simples, ele está dizendo que o IBGE ele tem esse dado, ele tem essa informação de que mais de 60 milhões de pessoas não fazem exercício físico nenhum, são sedentárias, né? Na C, ele está dizendo que, quando ele fala baixo gasto calórico semanal, né, quem tem baixo gasto calórico semanal é uma pessoa que se movimenta pouco, é uma pessoa que faz pouco exercício, que é sedentária. Enfim, então ele diz que a pessoa que não se movimenta muito, ela dá aí a chance de que surjam doenças, né?
ela cria aí um ambiente em que podem surgir doenças, em que ela pode ter doenças. Depois, na D, ele está dizendo que os municípios precisam de ciclovias, que é o espaço para andar de bicicleta ali do lado das pistas, pedestrovias, que seria o espaço para andar a pé, né, digamos, e academias populares para o povo frequentar. E na E, ele está dizendo que o governo federal precisa, junto com os municípios, com as cidades, elaborar aí um plano de obras para investir nessa questão de ciclovias e etc. Então, baseado na explicação de cada uma das alternativas, encontrem aquela que mostra que ser sedentário, ficar muito parado, vai diminuir a qualidade de vida das pessoas. Uma lição inesperada. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Não via a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal, contou sobre sua viagem ao litoral. Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Mas, quando o sino anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava dos pés à cabeça, em silêncio. Antes de começar, a professora pediu que cada aluno se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico descobriu que o japonês era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. Lilico descobriu mais, inclusive que o haviam achado mal-humorado quando ele se apresentara, mas já não pensavam assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque eram diferentes, havia encanto nas pessoas. Se ele descobrir aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano inteiro? E, como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. 4. Nesse texto, a expressão sentia-se como um peixe de volta ao mar foi usada para A. Indicar que Lilico tinha grande habilidade em natação. B. Mostrar que Lilico sentia-se confortável na escola com os seus amigos. C. Reforçar que Lilico encontrava-se distante dos colegas. D. Sugerir que Lilico sentia falta da viagem que fez nas férias ao litoral. Então, aqui ele quer que a gente interprete essa expressão que ele criou no texto, sentia-se como um peixe de volta ao mar. Essa expressão criada ali pelo autor, ela faz referência a uma expressão popular que a gente usa muito, que é sentir-se como um peixe fora d'água, ficar como um peixe fora d'água, enfim. E aí a gente precisa entender o que significa dizer ser um peixe fora d'água para poder entender a expressão que ele usou aqui. Quando a gente fala que a gente se sentiu um peixe fora d'água, a gente quer dizer que a gente ficou de fora, ficou desalojado, ficou desconfortável, não estava bem ambientado, sabe? Não estava bem, não estava confortável, não estava enturmado, não estava pertencendo a um determinado lugar, né? E daí, partindo disso, quando a gente pensa em sentir-se como um peixe de volta ao mar, já vai ser o oposto, né? Quer dizer que a pessoa vai estar ali bem, vai estar feliz, vai estar contente naquele ambiente, vai estar enturmada, vai estar se sentindo pertencendo. Então, baseado nisso, vocês encontram a alternativa que descreva o significado, então, dessa expressão, no caso, sentia-se como um peixe de volta ao mar. Leia o texto abaixo. Para produzir um copinho descartável, são gastos até 3 litros de água. Para lavar seu copo reutilizável, você usa só 300 mililitros. 5. Nesse texto, na palavra reutilizável, o prefixo em destaque foi usado para A. Apontar negação. B. Indicar repetição. C. Marcar excesso. D. Reforçar oposição. E. Sugerir semelhança. Então, aqui ele quer saber o seguinte: por que ele colocou esse prefixo re na palavra utilizável? Porque assim, a gente tem a palavra utilizável que significa uma coisa. Aí eu vou lá, pego esse prefixo re, acrescento na palavra utilizável e aí eu tenho uma nova palavra, que é reutilizável. Aí quando eu faço isso e crio essa nova palavra, né, por que eu coloco esse prefixo? Qual o sentido que ele vai dar quando eu crio essa nova palavra? Então pensem assim, né, utilizável é uma coisa que eu uso, tá? Beleza, é uma coisa que serve para ser usada, né? É útil. E reutilizável é uma coisa que eu posso usar de novo, e de novo, e de novo.
né? Assim como aqui, vamos supor, o copo descartável. Ele é descartável, ele serve uma vez só, eu vou beber e vou jogar fora. Já o copo reutilizável, eu não vou beber a água ali, jogar fora e já descartar. Eu vou usar uma vez, eu vou usar de novo, eu vou usar de novo, eu vou usar de novo, e vou seguir usando, enquanto o copo estiver inteiro, eu vou seguir usando, né? E vou usar, assim, muito mais vezes do que o descartável, que é só uma vez, né? Então, o re, no caso, ele vai dar a ideia aí de que eu vou fazer de novo, aí uma mesma coisa, né? Então, baseado nisso, vocês encontram a alternativa que indicam o sim, para que, né, que foi usado esse prefixo. Quando o cão é mais que um pet. Quem tem um animal de estimação sabe o quanto a companhia, o contato físico e a atenção recíproca fazem bem para a vida. Cada vez mais estudos comprovam os benefícios de atividades e terapias assistidas por animais para promover bem-estar e facilitar tratamentos de saúde. Por meio do tato e da interação com o humano, geram vantagens físicas, emocionais e aceleram processos de recuperação. Estudos já mostraram resultados da chamada pet terapia em casos de demência, acidente vascular cerebral e em crianças com autismo. A técnica deve fazer parte de uma abordagem interdisciplinar, não sendo o único agente transformador. É um tratamento complementar, e isso não é só com a psicologia, mas também na fisioterapia. Animais dentro de um consultório, tendo interação com os pacientes, desencadeiam um monte de neurotransmissores e hormônios maravilhosos, endorfina, dopamina, ocitocina, explica a psicóloga Karina Schutz. Alguns idosos são resistentes a fazer exercício, por exemplo. Como animal, eles deitam, levantam, se movimentam naturalmente. A adesão é mais fácil com o pet, conta Mariana Yamaguchi, gerente da casa Ondina Lobo. É mais fácil tirar o idoso de dentro do quarto para participar da atividade, porque terá um bichinho para ele fazer carinho, complementa Karina. Um estudo feito em uma casa de repouso em Vila Velha, Espírito Santo, observou melhor controle dos níveis de pressão arterial dos idosos que tiveram contato com os pets após 4 meses de intervenção. Quando as pessoas interagem com os animais, falando com eles, acariciando ou manuseando, há diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial, dizem os pesquisadores. Eu passei a mãozinha nele e já recebi sua energia. O cachorrinho emite uma energia que muita gente não sabe, disse Antônio Tomás, de 104 anos, o mais velho morador da Ondina Lobo. 6. Qual é o tema desse texto? A. A importância da prática de atividade física para as pessoas. B. A relevância das atividades nas casas de repouso para os idosos. C. Os benefícios do contato com animais para a saúde das pessoas. D. Os cuidados básicos com animais de estimação. E. Os problemas de saúde enfrentados pelos idosos. Aqui nessa questão, então, ele quer saber o tema do texto, o assunto do texto, aquilo sobre o que o texto mais fala, né? Então, observem que, assim, sempre que tiver esse tipo de pergunta, pode ser que vocês encontrem alternativas que estejam, que a informação está no texto, mas não é o suficiente, não basta a informação estar no texto, né? Tem que ser aí, no caso, o tema, é o tema que ele quer. Então, vejam que aí ele está falando no texto, né, a respeito do quanto os animais de estimação, né, fazem bem para a nossa vida, que tem estudos que falam que eles facilitam tratamentos de saúde, né? Então, assim, que na interação eles geram essas vantagens para a saúde, sem vantagens físicas, que podem ser utilizados, inclusive, como tratamento complementar, né, para algumas coisas, acompanhamento de idosos, né, e etc. Então, assim, baseado nisso, vocês indicam, né, sobre o que o texto mais está falando, qual é o tema. 7. Em qual trecho desse texto há uma opinião? A. Estudos já mostraram resultados da chamada PET terapia. B. A técnica deve fazer parte de uma abordagem interdisciplinar. C. Um monte de neurotransmissores e hormônios maravilhosos. D. Alguns idosos são resistentes a fazer exercício. E. A diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Para responder essa questão, a gente precisa ter bem claro qual é a diferença de fato e opinião, porque ele quer a alternativa que mostra uma opinião. Então, 4 alternativas vão ter fatos e uma alternativa vai ter a opinião, e é essa que vocês têm que marcar. Então, se eu disser, por exemplo, na rua ao lado tem uma casa azul. É um fato, porque se eu andar até a rua ao lado, for lá e ver a casa azul, tipo, a casa tá lá, eu não posso contestar, é aquilo mesmo. Então, é uma coisa que existe, que não dá para contestar, que não dá para eu falar, sendo que tá ali. Eu passei, olhei e vi.
né? Agora, se eu disser que a casa azul da rua ao lado é horrorosa, ou então é incrível, ou então é muito feia, ou muito bonita, ou muito confortável, muito desconfortável, enfim, aí são todas opiniões, porque é o que eu penso da casa, é como eu enxergo a casa, e a opinião que eu tenho é diferente da opinião que outra pessoa pode ter. Eu posso achar que a casa é incrível, outra pessoa pode achar que a casa é super desconfortável, né? Tipo, que a casa é terrível. Enfim, então, isso é a opinião, é o que eu penso sobre uma coisa e que uma pessoa pode contestar, pode dizer que não é bem daquele jeito, porque ela enxerga de uma maneira diferente. Então, vocês têm que achar a alternativa que mostra isso, que dá para perceber que tem uma opinião do autor sobre algo. Como prevenir a gripe? Influenza A. A nova gripe é uma doença respiratória aguda causada pelo novo vírus influenza A, H1N1. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro, mãos contaminadas pela secreção do nariz e por secreções respiratórias de pessoas infectadas. Recomenda-se: quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço de papel. Coloque o lenço de papel usado no cesto de lixo. Limpe sempre as suas mãos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, ao tossir e espirrar, ao chegar em casa, antes e após as refeições e quando for ao banheiro. Caso receba a orientação médica, utilize máscaras cirúrgicas para proteger os demais. Não compartilhe talheres, copos, pratos, toalhas e objetos de uso pessoal. 8. Nesse texto, a forma verbal destacada no trecho limpe sempre suas mãos foi usada para A. Apontar uma advertência. B. Apresentar um convite. C. Dar uma ordem. D. Destacar um pedido. E. Indicar uma orientação. Então, aqui ele quer saber por que ele usou a palavra limpe, né? Essa forma verbal. A palavra limpe, aí, no caso, é um verbo que está no modo imperativo. O que é um verbo que está no modo imperativo? É um verbo que vai dar aí um comando, uma ordem, uma orientação, que vai fazer um pedido, que vai fazer um conselho. Então, percebam que a gente tem aqui uma campanha, né, publicitária com o objetivo de conscientizar a pessoa sobre como prevenir a gripe. Então, ele está falando o que a pessoa deve fazer aí para prevenir de pegar a influenza A. Então, limpe as mãos, né, utilize máscaras caso tenha essa orientação, não compartilhe talheres, copos, pratos. Então, ele tá assim, tipo, tentando conscientizar a população do que fazer, né? Então, assim, baseado nisso, o que vocês percebem, né, desse verbo? Ele está advertindo as pessoas, né? Lembrando, assim, que a advertência, associem, assim, a advertência a uma coisa que a gente diz para a pessoa, assim, né, tipo um aviso de perigo, alguma coisa do tipo, ou então uma repreensão no trabalho, né, porque fez alguma coisa errada, podem associar a advertência a isso, né. Apresentar o convite, está convidando a pessoa para alguma coisa, dar uma ordem, ele está dando uma ordem para a pessoa, tipo, você tem que fazer isso, senão você vai ter consequências, você tem que fazer, né. Ele está fazendo um pedido ou ele está orientando as pessoas sobre aquilo que ele acha que as pessoas devem fazer, assim, para o próprio bem, né? Então, considerando, assim, as funções desse tipo de verbo, considerem, sobretudo, né, o contexto aí dessa campanha, para daí responder por que foi usado, né, a palavra limpe aí no caso. Petrópolis, então a gente tem aqui no cabeçalho, né, Palácio de Cristal. Informações históricas. Localizado na antiga Praça da Confluência, foi construído nas oficinas da Sociedade Anônima de Saint-Sauveur les Arras, não sei, acho que deve ser assim que pronuncia, na França em 1879, para a Associação Hortícola de Petrópolis, da qual era presidente o Conde d'Eu, marido da princesa Isabel, destinada a servir de local para exposições e festas. Foi inaugurada em 1884. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Confluência. E aí depois os próximos eu não vou ler, mas é a mesma ideia, né? Ele tem aí o nome do lugar e depois ele vai falar sobre as informações vai passar informações aí sobre esse local. 9. Esse texto é A. Um diário, B. Um guia de viagem, C. Um ingresso, D. Um livro de história. Então, aqui ele quer saber, né, que tipo de texto que é esse. Então, assim, vou focar em explicar cada uma das alternativas,
né? E aí vocês veem em qual que encaixa melhor esse texto que a gente viu no exemplo. Diário é quando eu vou escrever ali as minhas confidências, as minhas experiências pessoais, aquela coisa que eu escrevo só para mim, tal, que é particular. Guia de viagem vai ser ali um folheto, uma revista, com o objetivo de guiar minha viagem, de dar informações sobre os locais que eu posso ver, visitar, onde comer e etc. Ingresso vai ser aquele papel, aquele negócio que você vai apresentar ali para entrar no lugar. Então, você quer entrar num show, num teatro, etc., você tem que ter um ingresso e apresentar ali para a pessoa que vai deixar você entrar. E livro de história seria, no caso ali, um livro, né, encadernado, tudo, né, com capa, com contracapa, e com várias informações dentro dele sobre a história de um determinado povo, ali de um país, ou história, tipo, história do mundo mesmo, né? Então, baseado nisso, só indicar, né, qual é a alternativa que descreve o tipo de texto aí do exemplo. Celular, necessidade ou vício? É imprescindível a relação que o ser humano tem em buscar novas maneiras de se comunicar. E atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante é o celular, que torna-se mais comum nas mãos de jovens e adultos. O aparelho tecnológico facilita o cotidiano em múltiplas tarefas, mas o principal é a interação com familiares e amigos por meio das redes sociais. Entretanto, a sociedade mundial apresenta sérios problemas em controlar-se diante desta tecnologia. Problemas psíquicos relacionados à depressão e obesidade são diretamente relacionados a este aparelho digital. Segundo dados realizados no Instituto Nacional da Saúde, nos Estados Unidos, o uso de celular por mais de 50 minutos consecutivos modifica o funcionamento cerebral. Os cientistas constataram que, após esse demorado tempo, há elevação de 7% no consumo de glicose nas áreas cerebrais. Há algum tempo, ensinavam-se boas maneiras às crianças, como tratar a professora, não interromper conversa de adultos, portar-se educadamente na hora das refeições. Agora, fala-se da etiqueta móvel para o celular, não usá-lo dirigindo, durante aulas, cultos religiosos, sessões de filmes. A Intel, fabricante de chips, encomendou uma nova pesquisa e descobriu uma epidemia de má educação no uso de dispositivos portáteis. É essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários tenham consciência que o uso excessivo requer cuidado. Medidas por parte dos governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos e cuidados necessários para tal. 10. No segundo parágrafo desse texto, qual estratégia argumentativa foi utilizada para sustentar a ideia de que o uso de celulares é prejudicial à saúde? A. Acontecimento histórico. B. Exemplos do cotidiano. C. Explicação de um especialista. D. Relação de causa e consequência. E. Resultados de pesquisa. Então, essa questão quer saber o seguinte, ó. Primeiro, vamos explicar com outras palavras, né? O que está no enunciado. Então, nesse texto, no segundo parágrafo, ele tem aí, no texto de uma maneira geral, né, que o uso de celulares em excesso é prejudicial à saúde. Então, o que ele faz? Né? Ele vai usar uma série de técnicas para convencer você de que o uso em excesso ali dos celulares prejudica a saúde. Então, a gente chama essas técnicas que ele usa para te convencer dessa ideia de estratégia argumentativa, tá? Então, todas essas maneiras aí que ele vai utilizar para convencer você dessa ideia dele são as estratégias argumentativas. E ele quer saber qual foi a estratégia argumentativa que ele usou no segundo parágrafo, né? Qual foi a técnica que ele usou no segundo parágrafo, justamente para te convencer dessa ideia de que usar celular demais prejudica a sua saúde. Então, a gente vai isolar o segundo parágrafo, vai reler ele, vai focar nele e, com base nisso, vocês vão apontar cada uma das técnicas e eu vou mencionar, né, cada uma das técnicas também. Então, ó, aqui, então, isolando o segundo parágrafo, a gente tem aqui, né, ele dizendo que o aparelho tecnológico facilita o cotidiano em múltiplas tarefas, mas o principal é a interação com familiares por meio das redes. Mas que a sociedade apresenta muitos fatores em se controlar diante da tecnologia, e aí que problemas psíquicos, depressão, obesidade podem estar relacionados a esse aparelho. E ele diz aqui, ó, segundo dados realizados no Instituto Nacional da Saúde nos Estados Unidos, então tem uma pesquisa aí científica, dados dessa pesquisa e tal, né, que foi feito, e ele vai colocar esses dados.
né? Usar o celular por mais de 50 minutos seguidos modifica o funcionamento do cérebro, né? Em que, assim, se a pessoa ficar esse tempo muito longo, ela vai ter aí uma elevação de 7% no consumo de glicose nas áreas cerebrais. Saí da página sem querer, mas enfim, voltando. Enfim, então, baseado nisso, olha, qual que é a técnica que ele está usando para te convencer? Ele colocou aí um acontecimento histórico, ele botou aí alguma coisa da história, sei lá, da história da construção dos celulares, da criação dos celulares ou algo do tipo. Ele deu exemplo do cotidiano. O que seria um exemplo do cotidiano? Ele pegou um exemplo do dia a dia das pessoas e colocou aí nesse parágrafo. Ele colocou a explicação de um especialista. Quando ele fala explicação de um especialista, ele teria que ter colocado aí a fala de um especialista. Ele colocou a fala de um especialista segundo fulano de tal, aí abre aspas, e a fala do fulano de tal. Tem isso? Relação de causa e consequência. Ele está mostrando aqui, por causa disso, a gente vai ter uma determinada consequência, ou ele está colocando aí resultados de pesquisa, né, dados aí científicos de uma pesquisa para, enfim, convencer você. Então é só apontar, no caso, qual foi a técnica que ele usou para te convencer aí da ideia. Texto 1. Aqueles conselhos que dizem para evitar colocar ketchup na comida para ter boa saúde não estão completamente corretos. Na verdade, o preparado pode fazer mal dependendo da quantidade de conservantes, mas, por outro lado, pode trazer os imensos benefícios do tomate, seu principal ingrediente. O tomate é riquíssimo em licopeno, que é um importante protetor celular graças à sua ação antioxidante. Isso significa que ele pode melhorar a beleza da pele e evitar doenças cardiovasculares, explica o médico ortomolecular Dr. Wilson Rondó Jr. Ele pode se tornar vilão se for consumido de maneira errada. É aí que mora o problema. Depende do ketchup. Existem os bons e os ruins. É preciso procurar o mais natural possível, com menos conservantes. Segundo o especialista, o hábito de olhar o rótulo do alimento é decisivo nessa hora. As pessoas não têm esse costume, mas isso é imensamente importante. Os mais naturais são os que contêm menos teor de corante e sódio. Nesse caso, os produtos orgânicos podem ser a solução e levam vantagem em relação aos outros tipos. Texto 2. Especialistas em saúde descobriram que ingerir uma pequena quantidade de ketchup diariamente faz bem à saúde. A alegação é de que o extrato de tomate melhora significativamente o funcionamento dos vasos sanguíneos. Pacientes com doenças cardíacas foram avaliados por cientistas da Universidade de Cambridge. Os participantes receberam comprimidos contendo um suplemento chamado Ateronon, com 7 mg do ingrediente licopeno do tomate. Aqueles que tomaram a pílula todos os dias durante 2 meses viram seus vasos sanguíneos se ampliarem em 53%. 11. Qual é o assunto comum a esses textos? A. A importância das informações nos rótulos dos alimentos. B. A qualidade insatisfatória de algumas marcas de ketchup. C. As propriedades benéficas dos ketchups orgânicos. D. O aumento das doenças devido ao consumo de ketchup. E. Os benefícios de uma substância presente no ketchup. Então, aqui na questão 11, ele quer saber qual é o assunto que os dois textos estão abordando, né? Então, percebam aí que os dois textos estão falando a respeito do consumo, né, de ketchup, etc., e falam sobre uma substância que tem nesse produto, no caso que aqui é o licopeno, né? Aí no texto 1 ele está falando que se consumir de maneira errada, tal, consumir um que tenha muitos conservantes vai ser ruim, né, para a saúde, enfim, que precisa ler o rótulo, pegar os mais orgânicos. E depois no texto 2 ele está falando, né, que também nessa ideia de que uma pequena quantidade de ketchup vai fazer bem à saúde, né? Aí fala de uma pesquisa que eles fizeram, tal, né? Com base ali nesse ingrediente, colocaram aí as pessoas para tomar um comprimido só com um ingrediente para ver se esse ingrediente fazia bem mesmo para as pessoas, enfim, né? Então daí baseado nisso, né? Observem também o trecho que eu grifei e tal, né? Observem aí a análise feita dos textos e indiquem qual alternativa mostra o mesmo assunto, né, que os textos aí abordam, que eles têm em comum com relação aí ao tema. 12. Infere-se do texto 1 que a ação antioxidante e a proteção celular impedem o envelhecimento. B. As pessoas podem ser curadas por meio da alimentação. C. As pessoas devem considerar os conselhos sobre alimentação. D. O excesso do teor de corante e de sódio faz mal à saúde. E os produtos orgânicos deveriam possuir rótulos.
Então, a questão 11 quer saber o que a gente pode deduzir do texto 1. Então, ele quer aqui uma informação que não está escrita de maneira clara, escancarada, aberta no texto. É uma informação que está ali meio que nas entrelinhas e que a gente deduz, né? Chega a essa conclusão ali com a leitura do texto. Então, observem o que a gente tem aqui no terceiro parágrafo e no quarto, né? Olha o que ela fala, que depende do ketchup. Tem ketchup que é bom, tem ketchup que é ruim. E aí a pessoa precisa procurar o mais natural possível, com menos conservantes. Consequentemente, né, aquele ketchup que é o mais natural possível é o ketchup bom, né? Então, o ketchup que tem menos conservantes, que é o mais natural possível, é o ketchup bom. E depois ele fala, né, que os mais naturais são os que têm menos teor de corante e sódio. Ou seja, os mais naturais, que são os considerados bons, são aqueles que têm pouco corante, que têm pouco sódio, são aqueles que daí fariam bem aí tal para a saúde, né? E aí, baseado nisso, vocês precisam deduzir, né, o que é que a gente pode concluir, né? Então, assim, baseado na leitura do texto, baseado no que eu comentei, nesses parágrafos que eu apontei para vocês, né, pensarem, relerem, refletirem, o que a gente dá para concluir, deduzir aí das informações que tem no texto? General Sherman, maior árvore do mundo. General Sherman é o nome da maior árvore do mundo. Ela vive na Califórnia e é uma árvore da família das sequoias. Esta árvore é descomunal. Dizer que mede mais de 80 metros de altura é meio limitado. O número em si não dá uma ideia do tamanho, já que, para efeito de comparação, essa altura é o equivalente a um campo de futebol. Mesmo tendo essa altura toda, ela não é a mais alta de todas. Tem outras árvores no parque com maior altura, até 115 metros. General Sherman ganhou o título de maior árvore do mundo porque tem um maior volume, 1.487 metros cúbicos, pesando quase 2 milhões de quilos. Além disso, ela tem uma idade estimada em aproximadamente 2.500 anos, e a base tem 11 metros de diâmetro e uma circunferência de mais de 30 metros. Parece incrível, mas existia uma outra árvore que era maior, mas foi derrubada nos anos 40. Isso mesmo, derrubada. 13. Em qual trecho desse texto há uma opinião? A. General Sherman é o nome da maior árvore do mundo. B. Ela vive na Califórnia e é uma árvore da família das sequoias. C. Mesmo tendo essa altura toda, ela não é a mais alta de todas. D. Além disso, ela tem uma idade estimada em aproximadamente 2.500 anos. E. Parece incrível, mas existia uma outra árvore que era maior, mas foi derrubada. Então, aqui nessa questão, é a mesma ideia que eu expliquei em algumas questões atrás, né, a respeito da diferença de fato e opinião. 4 alternativas vão ter fatos, coisas que não dá para contestar, que é aquilo mesmo, e uma alternativa vai ter uma opinião, que é o que o autor acha ali sobre um determinado aspecto do que ele está comentando. Então, é só achar a alternativa que vai ter ali uma opinião. Uma boa maneira de encontrar uma opinião é procurar por adjetivos, como, por exemplo, bonito, feio, legal, bacana, terrível e assim por diante, né? Uma maneira de procurar uma opinião, de localizar, é buscar adjetivos. Funciona bem. O direito à cidade e aos seus espaços públicos é garantido pelas leis. No Brasil, por exemplo, há o Estatuto da Cidade, que visa o bem-estar coletivo e a qualidade de vida das pessoas. Contudo, mesmo tendo dispositivos legais, o acesso aos bens simbólicos e culturais não são acessíveis a toda a população. Primeiramente, cabe destacar a importância das cidades nas relações humanas. Conforme o filósofo Aristóteles, a cidade é importante porque é nela que se expressa a condição política e social do ser humano. Logo, a felicidade individual está relacionada à coletividade, por isso a necessidade de abrir mão de parte da liberdade individual, interesses pessoais, em prol de uma consciência coletiva. Nesse sentido, a participação em tomadas de decisão, como assembleias ou o simples ato de conservar as ruas limpas, são exemplos que vão em direção do bem comum. Outro assim, o acesso aos bens patrimoniais, culturais, turísticos afeta o direito à cidade e o uso dos espaços públicos. A ausência de políticas públicas consistentes que garantam o bom uso, a segurança e a fruição desses bens simbólicos pela maioria da população impede a democratização da coisa pública. Isso é visto na precariedade da mobilidade urbana na maioria das cidades brasileiras, que dificulta o deslocamento das pessoas. Além disso, há a ausência de conservação dos bens patrimoniais e pouco interesse e incentivo do uso dos espaços públicos como praças, museus, parques, etc.
Portanto, é importante que os cidadãos busquem o bem comum para além de seus interesses mais imediatos e que os governos proporcionem políticas públicas que estimulem o bom uso dos espaços públicos. Assim, o direito à cidade será concretizado com acesso aos bens culturais garantidos, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população e a busca de um bem maior. 14. A tese defendida nesse texto está no trecho: A. O direito à cidade e aos seus espaços públicos é garantido pelas leis. B. Mesmo tendo dispositivos legais, o acesso aos bens simbólicos e culturais não são acessíveis a toda a população. C. A cidade é importante porque é nela que se expressa a condição política e social do ser humano. D. O acesso aos bens patrimoniais, culturais, turísticos afeta o direito à cidade e o uso dos espaços públicos. E, além disso, a ausência de conservação dos bens patrimoniais. Então, a questão 14 quer saber qual é a ideia que o autor está defendendo no texto e que ele quer convencer o leitor a respeito dessa ideia, né? Então, aqui nesse texto, a gente tem o seguinte, né? O autor ele está falando que o cidadão ele tem direito aos espaços públicos das cidades, né? Mas que ele não tem acesso. Então, assim, mesmo ele tem direito, é por lei direito garantido, mas que ele não tem acesso. Então, baseado nisso, ele vai defender toda a ideia dele, jogar todos os argumentos dele para convencer você dessa ideia. Que o cidadão tem direito aos espaços públicos, que isso é garantido por lei, mas que ele não tem acesso. Então, assim, né, aí ele vai usar os argumentos, dizendo que por dificuldades com relação a transportes, entre outras coisas, o cidadão não consegue ter acesso a um museu, a um parque onde ele pode fazer ali uma caminhada, uma academia ao ar livre, a uma praça, enfim, a uma série de espaços públicos ali, né? Então, assim, que mesmo ele tendo direito garantido por lei, muitas vezes ele não vai ter acesso, né, por vários fatores aí, né, de deslocamento, enfim, falta de dinheiro para o transporte, né, entre outras coisas. Então, baseado nisso, a questão quer saber qual é a tese defendida, qual é a ideia, né, que o texto está defendendo. Então, vocês leem as alternativas e precisam achar aquela, né, que mostra essa ideia defendida. Primeiro concurso de redação da DPU. Né, aqui no canto, né, projeto DPU nas escolas, Cidadania e Justiça para Todos realiza. Primeiro concurso de redação da DPU. Tema: Eu tenho direito e a DPU está comigo. O primeiro concurso de redação da Defensoria Pública da União, DPU, premiará alunos do ensino fundamental e médio, incluindo educação de jovens e adultos, EJA, das escolas públicas de todo o país. Participe. Para informações, material de divulgação, regulamento do concurso e a ficha de participação, acesse. E aí tem o site, embaixo os apoiadores, patrocínio, etc. 15. Qual é o objetivo desse texto? A. Descrever uma cena. B. Ensinar uma tarefa. C. Fazer uma divulgação. D. Narrar uma história. Então, aqui a gente tem uma espécie de folheto, né, em que ele está aí mostrando que vai ter esse concurso, né, para que as pessoas saibam que vai ter esse concurso, para que elas fiquem aí por dentro e possam participar. Então, tá colocando aí as informações para que as pessoas saibam e, enfim, participem, né. Então, vocês precisam indicar a alternativa que mostra o objetivo aí do texto. Apegos. Dizem alguns filósofos e também os budistas. O apego é a causa de todas as nossas dores emocionais. Concordo, mas faço ressalvas. O apego também provoca inúmeras alegrias e satisfações. Não faz sentido evitar filhos, paixões e amizades a fim de se proteger de tristezas, preocupações e frustrações. Passar uma vida inteira desapegada das pessoas seria entregar-se ao vazio existencial, e nunca ouvi dizer que isso gerasse bem-estar. Desapegar-se em troca de paz é uma falácia, só demonstra a covardia de viver. Não haveria um caminho do meio? Xeretando ainda mais os livros de filosofia, encontrei algo do romeno Cioran, que me pareceu chegar bem perto de uma saída para um impasse. Diz ele que a última forma de viver sem drama é suportar os defeitos dos demais sem pretender que sejam corrigidos. Eis aí uma fórmula bem razoável para não se estressar. Apegue-se, tudo bem, mas com 100% de tolerância. Em tese, é perfeito. Em menos de poucos segundos, consigo listar tudo o que me incomoda nas pessoas que mais amo. Conseguiria listar também o que me faz amá-las, é claro, mas o ser humano veio com um chip do contra.
os defeitos dos outros sempre parecem mais significativos do que suas qualidades. Depois de um longo tempo de convívio, aquilo que nos exaspera torna-se mais relevante do que aquilo que nos extasia. Pois a recomendação é: exaspere-se, mas saiba que não vai adiantar. Nada do que você disser, nenhuma cobrança, nenhum discurso, nada fará com que os defeitos do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua mulher ou dos seus filhos desapareçam num passe de mágica. Assim como os seus também jamais evaporarão, por mais que os outros supliquem para você deixar de ser tão... preenche os pontinhos. Você é capaz de reconhecer seu defeito mais insuportável? 16. No trecho apegue-se, tudo bem, mas com 100% de tolerância, o termo em destaque indica: A. Conselho. B. Convite. C. Ordem. D. Pedido. Então, mais uma vez, a gente tem um verbo no imperativo, né? Lembrando que os verbos no imperativo, eles indicam ordem, conselho, pedido, comando, orientação, né? E dessas opções que eu falei para vocês, várias têm nas alternativas, né? Mas vocês têm que ver aqui que mais se encaixa. Então, assim, vejam que aí é um texto, né, que está falando para as pessoas que elas não podem ficar se prevenindo de viver determinadas coisas por medo de se apegar, que elas têm sim que se apegar. Né? Então, tá falando assim, não, mas se apegue, fique tranquilo, tal, né? Tipo, não tenha medo aí, né, de que você... de viver essas coisas, né? Enfim, aí, quando ela está dizendo isso, ela está aconselhando a pessoa a se apegar, ela está convidando a pessoa a fazer isso, ela está dando uma ordem, tipo, tem que fazer e pronto, acabou, ou ela está pedindo? Qual é o tom que tem quando ela fala isso? Apegue-se. 17. No trecho, conseguiria listar também o que me faz amá-las? O termo em destaque se refere a: A. Amizades. B. Paixões. C. Pessoas. D. Qualidades. Então, essa a gente vai ter que voltar para o texto para ver a que palavra, né, ao que está se referindo esse trechinho aqui, amá-las. Então, quando a gente volta para o texto, o trecho está aqui, né? Conseguiria listar também o que me faz amá-las. Então, basicamente, vocês só precisam reler, né, o que está grifado aí. Então, assim, ver o que vem um pouquinho antes do que ele pede na questão, e aí vocês vão conseguir descobrir ao que ele está se referindo com esse las. Amar quem? Conseguiria listar também o que me faz amar, mas amar quem? Né? Então, leiam o que vem aí atrás, tal, que vocês conseguem descobrir ao que se refere. Telefone. O telefone toca e o meu peito vibra. Tipo de coisa que só acontece quando você me liga. E eu lá esperando você ligar. Torcendo para não ser um telemarketing de venda. E eu vou chorar se tentar me vender. Algum tipo de plano que não seja o meu com você. Todo dia a mesma coisa, eu em casa à toa. E você nem tem ideia de onde tá. É que os meus dedos coçam e a cabeça dói fazendo esforço para não te ligar. E eu nem sei onde você tá. O pior é que eu nem sei onde você tá. 18. Nesse texto, no verso "e eu lá esperando você ligar", a linguagem utilizada é: A. Característica de livros científicos. B. Comum em bate-papo com os amigos. C. Própria de entrevistas de emprego. D. Típica de algumas profissões. Então, ó, ele quer que você analise esse verso "e eu lá esperando se ligar", né? Esse "se" a gente sabe que é o você, né, que é uma outra maneira que a gente usa de falar o você. Então, em vez de dizer você, a gente fala se, né, que é mais rápido. E aí a linguagem que ele tem nesse trecho é uma linguagem que a gente vê em livros científicos, livros de ciências, de física, entre outras coisas. É uma linguagem que é comum a gente usar quando está conversando com os amigos. É uma linguagem que é adequada para usar numa entrevista de emprego. Ou é uma linguagem tipo específica de algumas profissões, né? Quando que eu uso esse tipo de linguagem? Vacinação. Algumas doenças são chamadas de infecciosas, aquelas causadas por micro-organismos. Para evitar a ocorrência de muitas delas, são usadas as vacinas, que protegem nosso organismo contra esses seres vivos. Quando uma criança nasce, ela recebe, ainda na maternidade, uma carteira de vacinação, em que aparecem alguns dados importantes do seu nascimento. Eles servem para identificá-la, manter informações de seu crescimento e estado de saúde, e registrar as vacinas que deverá tomar e as doses que já recebeu. Ao todo, são 9 tipos de vacinas obrigatórias, aplicadas em doses e reforços que variam de acordo com a idade.
Como são muitas e extremamente importantes, é necessário que o esquema de vacinação de cada criança seja bem acompanhado por um ou mais profissionais da saúde. 19. No trecho "Quando uma criança nasce", a palavra destacada estabelece uma relação de A. Dúvida. B. Lugar. C. Modo. D. Tempo. Então, essa palavra que está em destaque, né? Quando, ele está indicando que ele está mostrando a dúvida sobre o nascimento da criança, está mostrando o lugar que a criança nasceu, o modo como ela nasceu ou, tipo, tempo, em que momento ali ela nasceu. 20. No trecho, eles servem para identificá-la. O termo em destaque retoma A. Dados importantes. B. Micro-organismos. C. Reforços. D. Seres vivos. Então, a gente vai ter que voltar para o texto para conseguir localizar a informação. Então, voltei aqui para o texto, grifei, né? Então, assim, aqui a gente tem eles servem para identificá-la, que é o trecho da questão. E aí, a gente precisa ler o que vem antes para conseguir descobrir o que é esse eles. Eles servem para identificá-las. O que servem para identificá-las? Né, identificá-la. Então, vejam o que vem um pouquinho antes e vocês vão descobrir, né, quais são aí, o que é que servem para identificar aí no caso. Texto 1. Os desencontros que o amor uniu. Ao longo do tempo, Marcel e Jaqueline ganharam a confiança mútua para trocar segredos e confidências. Tudo encaminhava para um lindo conto de fadas, porém eles ainda não haviam se visto, aumentando a curiosidade de ambos. Uma movimentada estação de metrô foi o ponto de encontro, e depois de um animado almoço, a despedida se fez, deixando os dois corações partidos. Ainda continuaram trocando mensagens diariamente, sempre que possível. Na segunda-feira daquele 1º de maio chegou florida e cheia de vida, quando Marcel convidou Jaqueline para um agradável passeio. Pássaros cantavam e as folhas do outono caídas margeavam as ruas. Os apaixonados, abaixo de uma castanheira, juraram amor eterno e, juntos, quebrar todas as barreiras que atravancavam tal paixão. A vida de Jaqueline mudara totalmente quando Marcel pedira sua mão em casamento e ela, num rompante de felicidade e êxtase, aceitou. Anos mais tarde, sentada à beira de uma frondosa árvore, Marcel revivia todos os lances que juntaram seu coração ao de Jaqueline. Das batalhas enfrentadas, dos empecilhos colocados e da força com que o amor de ambos conseguira vencer todos esses desafios. Sua alegria completou-se ainda mais quando um de seus filhos corria em sua direção e, com o sorriso mais doce do mundo, lhe dizia sem palavras o quanto a amava. Esta era a prova de que todo aquele esforço havia valido a pena. Texto 2. Dois corações. Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você. Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações, um só se fez, um que vale mais que 2 ou 3. 21. Esses textos são semelhantes, pois A. Abordam dificuldades vividas pelos apaixonados. B. Apresentam pessoas que se apaixonaram. C. Comparam o amor a uma letra de música. D. Descrevem o período de casamento de um casal. E. Revelam a alegria das crianças na festa de Natal. Então, essa questão quer saber por que os dois textos são parecidos. Então, ele está afirmando que são parecidos e aí ele quer saber por quê. Né? Então, assim, no texto 1, a gente tem a história, né, de um casal, Marcel e Jaqueline, né, sobre como eles foram se apaixonando, enfim, se aproximando e tal. Aí depois teve o pedido de casamento, aí mais tarde tiveram um filho, etc. E aí depois, aqui no texto 2, está falando sobre uma pessoa, né, que conheceu uma outra, se apaixonou, tal, né, ficaram apaixonados os dois, ficaram juntos aí. Então, baseado nisso, vocês precisam ver o que tem em comum, né, entre os dois textos e apontar a alternativa correta. Descubra como Michael Jackson desafiou as leis da física. Entre seus feitos únicos na carreira, o saudosamente imortal Michael Jackson fez um passo de dança que desafia as leis da física. Sim, amigo leitor, estamos falando daquele movimento magnífico que o artista fez no clipe do hit Smooth Criminal. Para quem não lembra ou não conhece, em cena, Michael inclina seu corpo no ângulo de 45 graus em relação ao chão. De acordo com um time de médicos e cientistas indianos, a proeza realizada pelo rei do pop não é milagre.
sob o comando do Dr. Nishant Yagnik, do Instituto de Pós-Graduação em Educação Médica e Pesquisa de Chandigarh, a equipe descobriu que a façanha está mais para a magia. De acordo com um artigo publicado no Journal of Neurosurgery Spine, trata-se de um truque de ilusionismo. O corpo só pode se inclinar por aproximadamente 25 ou 35 graus. Se ultrapassar isso, é bem provável que você caia de cara no chão. Porém, a ajudinha de um bom sapateiro fez com que Michael burlasse as leis da gravidade. Para realizar a mais surreal de suas coreografias, MJ calçou um par de sapatos para lá especial. Devidamente patenteado, nem tente comprar um, amigo leitor. O calçado foi projetado para possibilitar o equilíbrio suficiente para a realização do movimento. No calcanhar, uma fenda triangular serviu para encaixar uma estaca metálica colocada no chão, dando, assim, a sustentação necessária para que o cantor e seus bailarinos executassem o passinho. Durante o movimento, a tensão é deslocada dos músculos da espinha, que sustentam a coluna vertebral, para o tendão de Aquiles. Isso permite uma flexão limitada para frente. Mesmo com calçados especialmente projetados e com o apoio, voltei aqui para a página, e com o apoio do engate no chão, o movimento é quase impossível de ser realizado. Ele exige força dos músculos da espinha e dos membros inferiores. 22. Nesse texto, qual trecho apresenta uma marca de opinião? A. Estamos falando daquele movimento magnífico. B. O calçado foi projetado para possibilitar o equilíbrio. C. Uma fenda triangular serviu para encaixar uma estaca metálica. D. Durante o movimento, a tensão é deslocada dos músculos da espinha. E. Isso permite uma flexão limitada para a frente. Então, mais uma questão, né, que quer que vocês encontrem qual é a alternativa que tem uma opinião. Procurem aí por adjetivos, vai facilitar bastante, né, vocês encontrarem algo como, vamos supor, bonito, feio, alegre, deslumbrante, ou algo do tipo. Procurem por adjetivos que ajudam a encontrar o trecho que tem opinião. 23. A informação principal desse texto é: A. O clipe da música Smooth Criminal do artista Michael Jackson. B. O fato de o corpo humano se inclinar por aproximadamente 25 ou 35 graus. C. O grupo de bailarinos e sua participação na dança criada por Michael Jackson. D. O passo de dança feito por Michael Jackson que desafiou as leis da gravidade. E. O time de médicos e cientistas indianos comandado pelo Dr. Nishant Yagnik. Então aqui ele quer a informação principal do texto. Lembrando que vai ter coisa que está nas outras alternativas que está no texto, mas que não é a informação principal. Então vocês têm que achar a principal informação, assim, na qual o texto mais foca, para poder encontrar a resposta. Então percebam aqui, né, que ele fala no título, como o Michael Jackson desafiou as leis da física. E aí ele vai explicar como é que o Michael fez um passo, né, de dança que ele inclinava o corpo em 45 graus em relação ao chão, que é uma coisa que fisicamente é impossível, mas explica qual foi a técnica que ele usou com o sapato, que tinha ali um espaço para ser encaixado, né, tipo num gancho, tal, no chão. Então, como que é que ele fez isso para poder realizar esse passo? Então, aí é só indicar qual a alternativa que mostra a principal informação do texto. Sabemos como é importante amar o próximo. Será que realmente sabemos como amar nosso planeta? Reciclar é atitude. 24. O objetivo desse texto é: A. Conscientizar a população. B. Descrever uma cena. C. Divertir o leitor. D. Divulgar um estudo. Então aqui a gente tem ali uma tirinha, né, que está falando a respeito que é importante a gente amar o próximo, né, e consequentemente amar o planeta, e que é importante reciclar. Então tá querendo aí fazer com que o povo entenda como é importante reciclar, para que o povo passe a fazer reciclagem e assim cuide do planeta, né. Então, baseado nisso, vocês precisam indicar qual é o objetivo do texto. Para ter uma saúde perfeita, precisamos de todos os nutrientes de forma balanceada. Cada um tem uma função diferente no nosso organismo. Alguns exemplos são: fornecer energia, a maioria dos carboidratos, melhorar e manter nossos tecidos como a pele e músculos, proteínas, entre outros. Um desses nutrientes tem funções muito especiais para o nosso organismo e nós não conseguimos ter saúde sem eles. Esses nutrientes especiais são as vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos considerados essenciais. Isso quer dizer que não são produzidas pelo nosso próprio organismo e por isso precisamos consumi-las sempre. Temos que ter muito cuidado com as vitaminas, porque tanto os excessos como a falta podem causar sérias doenças.
Ao todo, o nosso corpo precisa de 13 vitaminas que devem ser consumidas através dos alimentos ou com suplementos, conforme a orientação médica, e somos capazes de produzir apenas a vitamina D, aquela vitamina do sol. Cada pessoa tem uma necessidade de vitaminas diferente da outra. Idade, sexo, condição de saúde e estrutura física, e até mesmo o tipo de trabalho, são fatores que alteram a quantidade de vitamina que deve ser ingerida. Por isso, é muito importante sempre consultar um médico. 25. Qual é o tema desse texto? A. A estrutura física do corpo humano. B. A formação dos tecidos corporais. C. A importância das vitaminas para o organismo. D. A manutenção de uma alimentação saudável. E. A qualidade da ingestão diária de suplementos. Então, aqui ele quer saber o tema, né? O principal assunto sobre o qual o texto fala, né? Então, observem aí que ele está falando, né, a respeito da saúde nossa, que a gente precisa dos nutrientes para ter uma boa saúde e tal. E aí ele vai desenvolvendo, né, e falando que alguns nutrientes especiais para que a gente tenha uma boa saúde são as vitaminas. E depois disso ele vai começar a falar sobre o quanto as vitaminas são essenciais, né, o quanto elas são necessárias para o nosso corpo, para que a gente tenha saúde, né. Depois ele explica sobre as vitaminas que a gente precisa, tal, né, que cada pessoa precisa aí de vitaminas de um modo diferente da outra, mas que de maneira geral todo mundo precisa, né, e é bem necessário, né, que a gente tenha elas no nosso organismo. Então aí vocês vão apontar qual a alternativa que mostra, né, o tema do texto. Biografia de Pitty. Pitty, 1977, é uma cantora brasileira de rock, considerada uma das maiores do gênero no Brasil. Priscila Novaes Leone nasceu em Salvador, Bahia, no dia 7 de outubro de 1977, mas passou sua infância em Porto Seguro. Foi influenciada pela música do cantor e compositor Raul Seixas através de seu pai. Entre 1995 e 1997, Pitty fez parte da banda X, tocando bateria, e da banda Em Coma, de 1995 até 2001. Pitty foi aluna de música da Universidade Federal da Bahia. A partir de 2003, passou a cantar em outra banda, Pitty, que levava o seu nome. Foi uma das bandas de rock mais bem-sucedidas a partir da década de 2000, vendendo cerca de 5 milhões de álbuns. Seu disco de estreia, Admirável Chip Novo, 2003, foi o álbum de rock mais vendido do ano. A cantora repetiu o feito anterior com o Anacrônico, 2005. Em 2010, lançou seu segundo álbum ao vivo, gravado no Rio de Janeiro, O Trupe Delirante, que foi indicado como o melhor álbum de rock pelo Grammy Latino. Em 2011, desenvolveu o projeto Agridoce, com fusões musicais entre o rock e o folk. A banda, formada com o guitarrista Martin, já tocou em 2012 na South by Southwest, considerado um dos maiores eventos de folk no mundo. 26. Nesse texto, as aspas na palavra anacrônico foram usadas para indicar a abreviatura de um evento, B. A fala de um músico, C. O nome de uma banda, D. O título de um álbum. Então, essa questão ele quer saber por que a palavra anacrônico dentro do texto está entre aspas. Então, quando a gente volta e localiza isso dentro do texto, a gente vê que ele está falando sobre o disco de estreia, Admirável Chip Novo, que é de 2003, que foi muito vendido. Depois que um novo feito, né, ela repete esse feito com o anacrônico, também de 2005. Enfim, baseado nisso, na leitura do que vem antes, dentro do contexto, olhando dentro do contexto, a gente consegue ver aí por que, né, ele colocou anacrônico dentro de aspas no texto. É isso então, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar o canal também e de compartilhar com os seus amigos. Se inscreva para receber mais conteúdos do tipo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!